Olá meninos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre sais minerais, começando com o primeiro, que é o sal mineral cálcio, tudo bem? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o símbolo, que é Ca, e onde nós podemos encontrar o cálcio. Basicamente aí eu trouxe dois exemplos. Primeiro exemplo aqui, em ossos e dentes, que a gente encontra o cálcio mesmo puro, e também nós podemos encontrar o cálcio na forma de carbonato de cálcio em conchas e carapaças. Então, são basicamente aí duas formas que nós podemos encontrar o cálcio. Primeiro, na forma pura em ossos e dentes, e também na forma de carbonato de cálcio em outras estruturas, como conchas e carapaças, ok? Função do cálcio. Primeira, contração muscular. Bom, quando nós vamos contrair o músculo, o que acontece com a nossa musculatura? Um deslizamento de proteínas. Como assim? Vamos imaginar que essa parte aqui seja um tipo de proteína e essa outra parte outro tipo de proteína. Vamos dar nome a elas. Essa aqui se chama actina e essa se chama miosina. Então, nós temos dois tipos de proteína na nossa musculatura, actina e miosina. Para acontecer a contração muscular, esses dois tipos de proteínas têm que se deslizar umas sobre as outras. Então, o que acontece aqui? O que seria a contração muscular? O deslizamento dessas proteínas, ou seja, o deslizamento de actina e miosina, ok? Só que para esse deslizamento acontecer, nós precisamos do cálcio. Então, aqui eu trouxe uma representação do que seria a contração muscular, né? Então, aqui nós temos em azul a actina, um tipo de proteína do músculo, e aqui em vermelho o outro tipo de proteína do nosso músculo, que é a miosina. Actina e miosina. Então, para acontecer esse deslizamento, qual que é o sal mineral que tem que estar presente? É o cálcio. Então, ele está aqui na nossa imagem. Então, primeira função, contração muscular, que significa o deslizamento entre actina e miosina, e esse deslizamento, para acontecer, precisa do cálcio. Outra função do cálcio, que é importante também, é a coagulação sanguínea. Então, vamos supor que tenha acontecido um pequeno rompimento no vaso sanguíneo. Então, para não vazar muito sangue ali do vaso, o que acontece? Todo o corpo ele tem uma reação fisiológica para poder tampar aquela pequena lesão que aconteceu no vaso sanguíneo para o sangue não escapar, para ele poder não vazar daquele vaso sanguíneo. E para isso acontecer, o cálcio vai estar presente nessa série de reações que vão acontecer para poder coagular aquele sangue, para poder tamponar aquela pequena lesão, ok? Então, até agora nós vimos duas funções básicas do cálcio: contração muscular, que vai propiciar o deslizamento entre actina e miosina, para acontecer essa contração, e também na coagulação sanguínea. Não é só o cálcio que vai participar da coagulação sanguínea, mas ele é um dos elementos que vai fazer parte desse processo. Tudo bem? Bom, falando sobre doenças agora. Quais são as doenças que o cálcio pode evitar? Evitar que elas aconteçam. Primeiro, raquitismo, né, que acontece em crianças. É quando, por exemplo, essa aqui nós temos os ossos normais, né, com a quantidade de cálcio ideal. E aqui nós temos uma criança com raquitismo. Raquitismo deixa os ossos dessa criança bem fracos e aí a perna, né, os ossos acabam ficando um pouco tortos, né? Então, isso é o raquitismo infantil. Já a osteoporose acontece em adultos. E por que esse nome osteoporose? Vamos repartir esse nome, ó.
Osteoporose. Porose, você lembra de poros. E ósteo, osso. Ou seja, nós temos poros no osso. Então, por isso que no caso da osteoporose, nós vamos ter vários buraquinhos no osso, tá? Então, aqui se a gente olhar na primeira imagem, o osso está normal. E já na segunda, nós temos a osteoporose. A gente pode ver na imagem vários buraquinhos, né, representando essa doença. Aqui em verde, eu quero explicar para vocês como que acontece a absorção do cálcio no nosso corpo, tá? Então, é o seguinte, no nosso corpo nós temos milhões e milhões de células, certo? Quais são as partes fundamentais da nossa célula? Vou desenhar aqui do lado, aqui embaixo, para ficar mais fácil. Aqui é uma representação de uma célula. Quais são as partes básicas? Nós temos aqui, delimitando a célula, nós temos a membrana plasmática. Lembra dela, membrana plasmática? Então, essa aqui é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é feita de fosfolipídios, né? Só lembrando aí das aulas do 9º ano que vocês tiveram, o fosfolipídio tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar, né? Aqui no meio nós temos o citoplasma, né? Chamado também de citosol, e aqui nós temos o núcleo. Bom, por que eu fiz essa representação de célula? Porque a absorção de cálcio tem tudo a ver com o quê? Com a membrana plasmática. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo essa membrana plasmática aqui, gente? Ó? Por que o cálcio tem a ver com a membrana plasmática? Vamos lá. Nessa membrana plasmática tem uma coisa importante chamada de colesterol. Colesterol. Então, na membrana, vou mudar a cor da minha caneta aqui, colocar em preto. Aqui na membrana plasmática, vou desenhar várias bolinhas aqui, ó. Na membrana plasmática, nós temos o quê? Colesterol. Colesterol é um tipo de lipídio, mas lá na frente a gente vai estudar os lipídios. Quando a luz do sol bate na nossa pele, automaticamente essa luz do sol vai estar batendo aonde? Na membrana plasmática das nossas células, né? Porque na nossa pele não tem células? Sim, nós temos várias células na nossa pele e cada célula tem o quê? Membrana plasmática. Só que na membrana plasmática das nossas células tem o que de importante? O colesterol. E aí, quando nós pegamos sol, o sol bate na nossa pele e bate automaticamente onde? No colesterol, que está lá na membrana plasmática. Qual que é a importância do sol, da luz solar, bater nas nossas células e pegar no colesterol? Porque isso vai desencadear uma série de reações que vai transformar esse colesterol que estava na membrana plasmática, vai transformar ele em vitamina D. Então, por isso que as pessoas falam, olha, para os ossos ficarem fortes, toma sol. Por conta disso, porque a luz solar vai transformar o colesterol em vitamina D. E qual é a importância da vitamina D? A vitamina D vai ajudar na absorção de cálcio que vem da sua alimentação, certo? Então, se você, por exemplo, bebe leite que tem cálcio, como que esse cálcio do leite vai ser absorvido no seu corpo? Por quê? Porque o colesterol da sua membrana plasmática, ele foi convertido em vitamina D, e essa vitamina D vai ajudar na absorção do cálcio. Ok? Tranquilo? Então, só fazendo um resumo aqui sobre o cálcio vai estar presente em ossos e dentes e na forma de carbonato de cálcio nas conchas e carapaças. Funções: nós temos aí a contração muscular, que é o deslizamento entre a quitina e miosina, que são dois tipos de proteínas do nosso músculo. Temos também a outra função de coagulação sanguínea.
Coagulação sanguínea é para evitar que o sangue que está dentro do vaso sanguíneo, evitar com que ele saia do vaso sanguíneo, né? E aí, para isso, o cálcio vai ter que estar presente, mas é um processo que não envolve só o cálcio, tem outros sais, tem outras substâncias, mas o cálcio ele participa do processo de coagulação sanguínea, ok? Doenças que podem ser evitadas com o cálcio, raquitismo e osteoporose. E a questão da absorção do cálcio, como que funciona? A luz solar bate na sua pele, bate no colesterol, o colesterol se transforma em vitamina D e é a vitamina D que vai ajudar na absorção do cálcio que vem da sua alimentação. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Próximo sal mineral é o ferro. Bom, vamos relembrar, em uma das aulas anteriores eu comentei com vocês que o ferro ele pode atuar como um ativador enzimático, né? Eu comentei com vocês que nas nossas células tem uma organela importante chamada de peroxissomo e que dentro desse peroxissomo nós temos uma enzima importante chamada de catalase. E a catalase, ela faz a conversão da água oxigenada em água e oxigênio. Só que para a catalase funcionar, precisa do ativador enzimático, que é o ferro. Lembram disso? Então, aqui é mais uma função do ferro. Bom, gente, olha aqui nessa imagem do lado aqui, ó. Essa imagem. O que a gente está representando aqui? Vamos lá. Tem uma célula muito importante no nosso sangue que se chama hemácia. Então, vamos representar a hemácia aqui. Eu acho que eu já até falei dela quando eu falei sobre a bilirrubina, né? Que elas liberam uma substância amarelada que sai até na sua urina. Eu cheguei a comentar, mas vamos repetir a função dela que é importante. Então, aqui, ó. Vou representar mais ou menos, tá? A hemácia é uma célula do sangue que tem o formato parecido com o de conchinha. É como se ela tivesse um buraquinho dentro dela. E qual que é a importância desse formato da hemácia? É carregar o oxigênio para todo o seu corpo. Então, por isso que ela tem esse formato de conchinha. Vamos lá. Dentro dessa hemácia tem uma proteína chamada de hemoglobina. Então, nós temos a hemácia, que é uma célula que faz o transporte de oxigênio, só que dentro dessa hemácia tem uma proteína chamada de hemoglobina. Tudo bem até aqui? Essa hemoglobina tem nela, aderido a ela, ferro. Então aqui eu botei uma imagem aqui, né, para vocês enxergarem melhor. Aqui nós temos a hemoglobina. Essa hemoglobina fica dentro da hemácia, fica dentro da célula hemácia, tá? Só que nessa hemoglobina nós temos o ferro, aqui, ó. Ferro, ferro, ferro e ferro. Bom, pergunta, para que serve essa hemoglobina? Para que serve esse ferro? Eles, em conjunto, vão ajudar a fixar o oxigênio nessa hemácia. Então, nós temos a hemácia. Dentro da hemácia, nós temos a hemoglobina, que é uma proteína. E na hemoglobina, nós temos ferro. Para que serve todo esse conjunto? Para o oxigênio, né? A gente respira o oxigênio, inspira. Quando o oxigênio fixa na hemácia, ela vai conseguir carregar de uma forma eficiente para todo o nosso corpo. Então, vamos supor que a pessoa tenha uma deficiência de ferro na alimentação. Bom, se a pessoa tem uma deficiência de ferro, a hemoglobina não vai conseguir trabalhar direito. Nós não vamos ter produção de hemácias. Então, se falta ferro, a hemoglobina também não vai existir. Ou seja, não vai ter hemácia.
para transportar o oxigênio. Tanto que, não sei se vocês já ouviram falar ou se já viram, uma pessoa que tem anemia, ela fica com a pele, com os olhos amarelados, ela fica mais cansada. Por que isso acontece? Primeiro porque falta a hemácia, né? Porque se não tem hemoglobina, não tem hemácia. A hemácia ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Então, se a pessoa não tem hemácia, o transporte de oxigênio vai ficar debilitado, vai ficar prejudicado. E aí por isso que a pessoa ela fica mais cansada e também com a pele mais amarelada, né? Com os olhos amarelados. Só que eu quero destacar para vocês a diferença de dois tipos de anemia. Cuidado com essa parte, ó. Essa anemia que eu acabei de falar, que é por falta de ferro na alimentação, a gente chama de anemia ferropriva. Então, anemia ferropriva. Vamos por partes aqui, ó. Anemia ferropriva, ó. Privação de quê? De ferro. Quer dizer que a pessoa não está incluindo o ferro na alimentação. Então, se a pessoa não está incluindo ferro na alimentação, nós não vamos ter hemoglobina, automaticamente não vamos ter hemácia para carregar o oxigênio. Não vamos ter uma quantidade boa, uma quantidade correta de hemácias, né? Então, aqui eu trouxe na imagem aqui, ó, níveis normais de hemoglobina no sangue. Hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia. E aí aqui nós temos uma quantidade normal de hemácia. Se a pessoa, o indivíduo está com anemia ferropriva, a quantidade de hemácias vai diminuir. Por isso que ela tem cansaço, tem a pele amarelada, ok? E aqui é só uma demonstração mostrando os olhos, né, como que fica. Agora, se eu perguntar sobre anemia falciforme, essa anemia não é por falta de ferro. A pessoa pode comer ferro até cansar, que não vai adiantar. Por quê? Porque a anemia falciforme ela é genética, ok? Então é lá no DNA da pessoa que acontece um erro que vai produzir uma hemácia com formato diferente. Ou seja, nessa situação da anemia falciforme, a hemácia não vai ter o formato de conchinha, não vai ter, ela vai ter o formato de foice. Então, em algumas questões, vou desenhar aqui o formato dela, ó. Ela é bem fininha, com formato de foice. Em algumas questões de vestibulares, eles falam que quando a pessoa tem anemia falciforme, essa hemácia tem o formato de foice da morte. Foice da morte. E aí eu te pergunto, a hemácia com esse formato, que não tem o formato de conchinha, tem o formato de foice, ela vai carregar o oxigênio de uma forma eficiente? Não. E outro problema também, olha aqui na imagem, tá vendo aqui várias hemácias com formato de foice que estão entupindo o vaso sanguíneo? Está formando um bloqueio no fluxo do vaso sanguíneo. Então, isso aqui muitas vezes pode acontecer com pessoas que têm anemia falciforme. Então, vamos lá. Se for uma anemia por privação de ferro, qual que é o nome da anemia? Anemia ferropriva. Mas também tem outro nome, tá? Anemia ferropênica. Tudo tem a ver com ferro. Ferropriva ou ferropênica. É anemia por falta de ferro. Anemia falciforme não tem a ver com ferro, é uma doença genética, é um erro no DNA. Então, cuidado com esses dois tipos de anemia.